21 dias de oração pela Igreja Batista Monte Cristo. 15º dia. Vidas frutíferas. Texto: João capítulo 15, verso de 1 a 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. João capítulo 15, verso 16. Jesus era um pregador fantástico e por várias vezes fez o uso de parábolas, que são histórias que utilizam elementos do cotidiano das pessoas para expressar verdades espirituais. Uma de suas parábolas, conhecida como a videira verdadeira, traz ensinos maravilhosos. E uma das verdades ensinadas por Jesus, mencionada no texto acima, é que ele nos escolheu para ir e darmos muito fruto. É sobre isso que queremos falar. Fomos escolhidos. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Efésios capítulo 1, verso 4. O propósito de Deus é eterno e nós fazemos parte dele. Foi antes da fundação do mundo. Deus ofereceu o evangelho da graça a todos. Aqueles que o aceitaram se tornaram os escolhidos de Deus. O Senhor não violenta o nosso livre-arbítrio, mas a partir do momento em que aceitamos sua graça, ele descortina diante de nós um plano maravilhoso. Ou seja, a escolha fala para nós que a nossa fé é apoiada em algo que é eterno, em um Deus que não muda, na qual podemos confiar. B. Há um plano maravilhoso para nós. 2. Escolhidos para ir. Jesus sempre deixou claro aos seus discípulos seus propósitos para a vida deles. Desde o chamado inicial, o plano de Jesus já era muito claro: enviar seus discípulos. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos para que estivessem com ele, os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Marcos capítulo 3, verso 13 a 15. Durante o seu tempo na terra, Jesus treinou os seus discípulos, enviando-os para as cidades e lugarejos, preparando o caminho para Jesus. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Lucas capítulo 10, verso 1. Jesus tem um chamado para todos nós. Para isso, precisamos sair de nossa zona de conforto. Precisamos sair de nosso mundinho fechado. Deus perguntou para Isaías: quem haveria de ir? Veja qual foi a resposta do profeta. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Isaías capítulo 6, verso 8. Quando Paulo se converteu, Deus expressou qual era o plano para a vida daquele que era o perseguidor da igreja. Paulo teria que ir. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel.
Atos capítulo 9, verso 15. 3. E dar frutos. Jesus nos chamou para darmos frutos, e frutos que permaneçam. Precisamos dar frutos. Jesus viu uma figueira e, desejoso de comida, não vendo fruto, amaldiçoou aquela árvore. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Marcos capítulo 11, verso 20 a 21. O homem de Deus é como árvore plantada junto a ribeiros, árvore que dá frutos. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Salmos 1, verso 3. Qual seria o tipo de fruto? A Bíblia usa muito a linguagem de dar frutos. Frutos dignos de arrependimento. Tanto João Batista quanto Paulo usaram essa expressão para designar que nós, crentes, precisamos ter evidências de uma vida transformada. Fala de alguém que se arrependeu de seus pecados, de uma vida mundana e impura que ofendia a Deus e agora evidencia uma vida totalmente diferente. Não somos agora mais mundanos, não participamos mais de impurezas nem orgias, não roubamos, não mentimos, visto que Jesus nos transformou. Frutos do Espírito. As nossas obras não são mais carnais, ao contrário, temos outra natureza. Não é apenas uma questão de deixar de fazer algo. Evidenciamos uma nova vida através de nosso caráter e atitudes positivas. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Frutos de vida. Embora não exista essa expressão na Bíblia, o texto João capítulo 15, verso 16, deixa subentendido que Jesus fala de vidas, frutos que permanecem. Jesus, quando falava de dar sua vida, usou a expressão dar frutos. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. João capítulo 12, verso 24. Ou seja, quando Jesus falou em dar fruto, ele falava em gerar vidas. Uma semente para gerar várias árvores que irão gerar vários frutos. Isso só ocorrerá quando morrermos para o mundo. Jesus semeou sua vida e gerou vários irmãos como nós. Nunca podemos perder de vista o chamado de Jesus para irmos e dar muito fruto. Precisamos gerar vidas, filhos espirituais para a glória de Deus, pois foi assim que Jesus falou: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. João capítulo 15, verso 8. Seja frutífero em nome de Jesus. Motivos de oração. 1. Ore para que cada um de nós dê muitos frutos no reino de Deus. 2. Ore pela vida financeira da igreja,
para que cada crente seja um dizimista fiel e generoso com a causa. 100% de nossa igreja comprometida e fiel ao Senhor. Motivo de oração pelas crianças. Ore para que as nossas crianças sejam muito frutíferas no reino do Senhor.